Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ele está aqui. Não deveis ir, nem deveis correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, à medida que o ano litúrgico se aproxima do seu término, a Igreja nos faz meditar também sobre o término, também sobre o fim do mundo. Aquele momento quando Jesus voltará para reestabelecer a justiça, quando o Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos. E será como um relâmpago no céu, onde todas as pessoas poderão ver a sua ação de julgar os vivos e os mortos. Por isso não será necessário ir correndo atrás dele num ou noutro lugar, porque ele se apresentará para todos. Amados irmãos, hoje nós celebramos um grande santo da Igreja, São Martinho de Tours. E nós podemos usar o exemplo deste santo para não comparecermos no juízo final tremendo de medo, mas cheio de felicidade. O juízo final não deve ser para nós ocasião de pavor, porque nós pertencemos a Cristo, porque Ele nos resgatou com o seu sangue e porque toda a nossa vida, cada gesto, cada ação, Ele nos encaminha para este encontro derradeiro com Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. E disse que São Martinho de Tours nos ajuda a viver bem o juízo final. Conta-se na vida de São Martinho que ele, nobre que era, guerreiro que era, ele saindo da cidade, ele encontrou um pobre. E esse pobre pediu algo para se aquecer. E Martinho não tinha outra coisa senão a própria capa. E ele com a espada partiu em duas a sua capa e um pedaço ele deu àquele pobre. E naquele mesmo dia, Jesus apareceu para Martinho e Jesus estava usando aquele pedaço de capa que ele tinha dado aos pobres. E aqui nós compreendemos por que São Martinho nos ajuda a ir para o juízo final sem medo, mas confiantes. Porque no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, nosso Senhor nos diz como será o juízo final. Nosso Senhor nos mostra, nos antecipa como se dará este dia de juízo. E diz: toda vez que fizestes isto a um dos pequeninos, foi a mim que o fizeste. Por isso Jesus apareceu com a capa, porque Martinho, dando a sua capa ao pobre, Martinho socorreu a Cristo. Martinho deu a sua capa ao próprio Jesus.
Então, amados irmãos, se nós formos misericórdia para os outros, haveremos de ter misericórdia no juízo final. Se nós formos bondade para os outros, Deus será bondoso para conosco. Se nós formos amor e perdão para os demais, o próprio Deus também será para nós amor, paciência, perdão, misericórdia. Porque Ele nos trata do mesmo modo que nós tratamos os demais. Porque Ele nos trata não como nós merecemos ser tratados, e atenção, nós merecemos ser tratados muito mal, porque somos pecadores, frágeis, mas Ele nos trata segundo o seu coração. Ele nos trata como nós tratamos os outros, e por isso Ele diz e nos ensina a dizer no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, do modo que nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Amados irmãos, ouvimos na primeira leitura toda a carta de São Paulo a Filemon. É o menor texto do Novo Testamento. Os estudiosos não chamam sequer de carta, chamam de bilhete. É um bilhete que São Paulo envia a Filemon, pedindo que Filemon receba Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. Provavelmente Onésimo fugiu de Filemon, se encontra com Paulo na prisão, e Paulo faz com que Onésimo volte para Filemon, mas não volte mais como escravo, volte como irmão. E São Paulo diz: olha, eu poderia te obrigar a isso, porque eu tenho de Deus a autoridade, mas eu estou te pedindo. Eu estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu gostaria que ele voltasse, ficasse comigo, para que me ajudasse a cuidar do Evangelho, mas eu farei com que ele volte para ti. Quanto mais ele o for para ti, irmão querido, muito mais será para mim, assim como irmão no Senhor. E São Paulo então o diz: assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Essa atitude do apóstolo, essa atitude de quem é tocado pelo Evangelho. Ele sempre tenta ajudar as pessoas para que se deem bem. Quem é tocado pelo Evangelho promove a paz, promove a tranquilidade. São Paulo tinha várias opções. São Paulo podia dizer a Onésimo: vai embora, mas Onésimo pertencia a Filemon. Então São Paulo não faz isso. Nem tampouco São Paulo faz o contrário: volta para Filemon porque você é escravo dele. Mas São Paulo eleva toda a situação e diz: volta para Filemon, mas volta como para um irmão. São Paulo semeou a paz. E nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa conversa, nas nossas palavras, nós semeamos a paz? Nós fazemos com que a situação diminua a sua intensidade e efervescência, ou pelo contrário, apagamos fogo com gasolina, ou pelo contrário, somos nós a lançar na vida dos outros o inferno, a falta de paz? Sejamos como São Paulo, mensageiros da paz. E aí sim, se aplicará também a cada um de nós a bem-aventurança que ouvimos no domingo. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E aí, no dia do juízo, no dia do julgamento final, Jesus poderá dizer para nós: vinde, bendito do meu Pai, vinde, porque foste sinal de Deus no mundo, porque amaste os outros como estavas amando a mim,
porque dividiste a metade da tua capa, porque dividiste a tua vida com os outros, porque semeaste a paz. Vinde e tomai posse do reino que vos fora preparado. Então o juízo final não será castigo, será recompensa. Então o juízo final não será fim e tortura eterna, será início, como diz o Salmo, delícias eternas e alegria ao vosso lado. Supliquemos a Nossa Senhora que nos ajude a viver assim, a viver não segundo os nossos instintos, não segundo o nosso caráter, não segundo o nosso jeito de ser, mas que ela nos ajude a viver segundo Deus, segundo a nova criação, o homem novo do Evangelho. Amém. Façamos nosso ofertório.